tudo bem com vocês? Que Deus abençoe muito você que está me assistindo neste momento. E para compartilhar com vocês nesse momento, eu trouxe um assunto muito importante. E o assunto que eu trouxe para compartilhar com vocês que estão me assistindo é sobre tentação. Quem já foi tentado? Quem já caiu em tentação? Existe possibilidade de vencermos as tentações que Satanás coloca em nossas vidas? Existe sim. Eu queria deixar bem claro isso. Existe possibilidade sim, de vencermos a tentação. E o próprio Jesus nos deixou bem claro isso. Quando ele foi tentado no deserto por Satanás, ele não tinha nenhuma condição física de resistir a isso. Mas a gente vê ali o método que ele usou, a forma de vencer Satanás era a comunhão dele diária com o papai dele, Então, essa foi a receita principal para vencer as tentações de Satanás naquele momento. Então, Jesus venceu porque ele estava em comunhão e oração com o Pai todo o tempo, Mesmo estando em condição física debilitada, mas o espiritual dele estava muito forte, estava muito firme, Por isso ele conseguiu vencer a tentação. E ele nos mostra através disso que podemos sim vencer as tentações que o inimigo coloca nas nossas vidas. E um meio no qual ele deixou para vencermos Satanás está lá, eu queria compartilhar com vocês, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 26, no verso 41, que diz assim: vigie e orem para que vocês não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Então, olha só, o meio para vencer as tentações. O que é? O que você deve fazer, Vigiar e orar. O que é vigiar? Ficar atentos. Se você sabe que tal coisa faz você pecar, por que praticar isso? Por que fazer isso? Por que ceder a isso, Vou usar um exemplo. Se você sabe que assistir filmes, se for usar um exemplo, assistir filmes pornográficos, usando um exemplo, te afasta de Deus, então por que você assiste? Se você sabe que brigas, muitas vezes aquela fome por brigas te afasta de Deus, faz cair você em tentação, por que você briga? Por que não resiste isso? Por que você não foge disso, Outro exemplo, você sabe que bebidas causam mal e nos afasta de Deus, por que você não para de beber? Por que você não luta para isso? Por que você não se esforça? Então tem tantas coisas, que Satanás pode usar para tentar nos destruir. Muitas vezes a tentação pode ser mulheres, pode ser vice-versa, para as mulheres pode ser homens, pode ser vício de alguma coisa, jogos, pornografia, tantas coisas, que pode te afastar de Deus, e fazer te seduzir para te levar ao pecado. Então aqui está uma receita de como vencemos a tentação, Aqui fala que não é fácil, Não é fácil não. Aquele que diz que é fácil resistir à tentação não sabe do que está falando, porque não é fácil. Se nós não estivermos firmes, assim como Jesus estava com o pai dele lá no deserto quando Satanás tentou ele, por isso que ele venceu, se nós não estivermos como ele firmes todos os dias nesse caminho, com a nossa mente, o nosso corpo cheios das coisas celestiais, cheios de louvores, cheios de promessas, nós poderemos sim, ser tentados e muitas vezes poderemos cair. Só que eu queria deixar também uma outra mensagem para vocês, que Deus, ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus que perdoa o pecador desde que se arrepende dos seus pecados. Então, mesmo que você caia, em tentação, mas Cristo te ama, Cristo te perdoa, desde que você realmente reconheça isso, seja humilde e peça perdão, e Ele vai te perdoar. Porque assim como Ele fez com aquela mulher lá no passado, que queriam apedrejar ela, e Ele chegou e disse assim: eu não te condeno,
vá e não peques mais. Então é isso que ele diz para você. Mesmo que você caia, ele olha para você e diz: filho, eu não te condeno. E quem é esses que vão te condenar? Será que eles também não têm pecado? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E não há ninguém que nunca cometeu pecado. Então Jesus, ele olha para você com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, de bondade. Esse amor que não conseguimos explicar, mas conseguimos sentir um pouco desse amor de Deus, esse amor eterno, esse amor compreensivo, que nos compreende e sabe das nossas fraquezas, sabe o quanto nós somos falhos, né? Então, Cristo, ele nos dá a possibilidade, ele nos mostra a possibilidade e ainda mais, ele nos ajuda a vencer as tentações, mesmo que o inimigo tenta você, mas Jesus te ajuda a vencer todas elas. E lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 13, diz que jamais seremos tentados além das nossas forças. Então jamais aparecerá uma provação, uma dificuldade, uma tentação que nós não conseguimos vencer, né? Então aqui a palavra de Deus vem nos trazendo essa esperança, né? De que você pode vencer todas as tentações se a tua mente e corpo estiver em comunhão com Cristo diariamente, né? E eu queria deixar uma mensagem final que está no livro de Mateus 6,13. Que diz assim: e não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, olha só, aqui no livro de Mateus, no capítulo 6 em diante, a partir do verso 10, vem nos ensinando como orarmos, como ir a Deus e orarmos. Então, nessa oração aqui tem forma de como você deve orar, pedir, né? Da forma correta a Deus. Então aqui está a forma de você orar e pedir a Deus que te ajude a vencer as tentações, porque sabemos que o inimigo, ele anda como um leão rugindo, tentando procurar alguém para tentar, tentando procurar uma presa para devorar, assim que descreve a palavra de Deus. Ele é um leão que vive rugindo todo momento para tentar nos destruir. Então, se ele procurar uma brecha, se ele encontrar uma brecha no teu coração, na tua mente, ele vai usar exatamente aquilo ali para te tentar. E se você não estiver firme, se você ceder a ele, você vai pecar. Então, tenha isso em mente. Procure, quando vier um pensamento ruim na tua cabeça, quando vier algum tipo de ações que você sabe que não faz bem para você, não faz bem para as pessoas que estão do teu lado, e não faz bem entre você e Deus, se afaste disso. Procure trocar esses pensamentos por coisas boas, como louvores, assistam pregações, leia a Bíblia, né? Ocupe o teu pensamento com coisas boas. E você conseguirá vencer todas as tentações do inimigo. Então, que Deus abençoe você. E que você, pela fé, pela uma vida de oração, que você tenha uma vida de oração, que você busque mais a Deus. E que quando vier a tentação, tenho certeza que você e eu estaremos mais preparados, né, para vencer as tentações. E assim Jesus promete: estarei com você em todos os momentos. Ele não disse que nada seria fácil, ele não prometeu que as coisas seriam fáceis, mas ele prometeu que estaria conosco. Então tenha isso no seu coração e que Deus te abençoe grandemente. Amém?